Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, a continuidade da semana passada, da primeira sessão do capítulo 3º da Confissão de Fé de Westminster. E é uma missão difícil, um tanto desafiadora. A gente está diante de um dos assuntos mais debatidos na história da igreja. Eu não sei se já tinha antes, mas pelo menos desde Pelágio esse assunto é discutido e debatido com diversas formas, diversos matizes, desde pessoas piedosas com uma vontade sincera de honrar a Deus, que se equivocaram em algumas coisas, até ímpios inimigos declarados de Deus com teorias absurdas e terríveis como o teísmo aberto e outras coisas completamente distantes da Escritura, e mais do que isso, blasfemas a Deus. Então, tentar fazer um resumo até breve dentro do possível, abordando algumas questões, como uma coisa assim, pelo menos ali o início, o meio do estudo, vai ter algumas questões um pouco complexas. Esses irmãos podem interromper e perguntar quando quiserem, e depois a gente vai tentar trazer para uma questão um pouco mais prática. E, assim, com toda... É até uma observação que eu queria também fazer antes de começar, que falo isso, eu vou com toda a humildade, porque isso como eu disse, é um debate antigo, e homens com muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, tanto geral como da Escritura, como de capacidade intelectual do que eu, se deram por satisfeitos muitas vezes em simplesmente falar: parece contraditório, mas não é. Se a Escritura afirma as duas verdades, elas caminham juntas, e a gente para por aqui. E eu me propus hoje a ir um pouquinho além disso, com muita humildade, com muito cuidado, não porque eu acho que é alguma sabedoria, mas como eu já vi uma analogia uma vez de um outro teólogo falando, não que eu tenha a capacidade de ver mais longe do que esses homens, mas eu, como um anão, como é dito, sentado sobre ombros de gigantes, eu vou tentar jogar um pouco de luz sobre esse assunto que é tão delicado. Então eu gostaria de começar com uma breve oração pedindo a misericórdia e a iluminação de Deus para que a gente não se perca na missão. Senhor Deus Santo e Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor, por mais um dia que podemos provar da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado com o seu povo, Senhor. Te agradeço, Senhor, primeiro de tudo, porque não estamos, Senhor, desperdiçando a nossa vida no mundo ou apenas nos deleitando em prazeres passageiros, Senhor, que como o lírio do campo, Senhor, pode ser muito formoso, mas tem uma duração muito, muito breve, Senhor. Obrigado, Senhor, porque no seu santo dia, Senhor, no dia separado por Ti, para que nos voltemos das nossas atividades cotidianas e olhemos para Ti em adoração, em aprendizado, nós podemos estar aqui, Senhor, louvando o Seu nome e aprendendo de Ti. Ilumina, Senhor, esse momento de estudo, Senhor, que a minha fraqueza, a minha ignorância, Senhor, não seja um empecilho para que a Sua palavra seja ensinada e entendida, Senhor, pelo Seu povo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê uma confiança inabalável na Sua palavra, no Seu poder, na Sua soberania que se estende a tudo que existe, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Então, como já falado, o texto da confissão que nós estamos estudando, da sessão 1, está ali. Eu vou ler novamente para que a gente dê continuidade. Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado,
nem violentada é a vontade da criatura, nem tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Eu já fico impressionado só com a capacidade de síntese desses homens. Como numa sentença razoavelmente curta, eles conseguiram colocar tanta coisa, tanta verdade, tanta complexidade em uma frase até certo ponto simples. Então, na semana retrasada, nós fomos ali até o inalteravelmente tudo que acontece. Nós vimos como essas características do decreto de Deus estão diretamente ligadas aos atributos de Deus, da onisciência, a sua onipotência, a sua sabedoria, a sua infinitude de todas as suas características. E a primeira coisa que eu gostaria de citar aqui para os irmãos eu ouvi esses dias uma coisa muito importante que, salvo engano, o pastor até citou quando ele falou dos atributos de Deus, que é uma doutrina que, salvo engano, se chama a simplicidade ou a unidade de Deus. E por que eu estou falando isso hoje? Porque nós estudamos de forma didática para que a gente possa entender Deus, diversos atributos. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas essa é uma doutrina importante pelo seguinte: por mais que essas características elas possam ser tratadas de forma diferente, ela é uma única característica de um único Deus. Então, quando a gente fala em simplicidade de Deus, o que a gente está querendo dizer? Que a onipotência de Deus é onisciente, que a sua onisciência é onipotente, que a sua justiça é misericórdia, que a sua misericórdia é justa, que a sua misericórdia é onipotente. Deus é um todo. E por que isso é importante para o tema de hoje? Porque quando a gente vai tratar da soberania de Deus, se você diminui a sua onipotência, se você diminui a sua onisciência, você diminui esses atributos de Deus, acontece um efeito cascata que, quando a gente vê, a gente não tem mais Deus, a gente tem um espantalho criado pelo coração pecaminoso do homem. E então é importante a gente ter isso em mente, porque a gente não está falando simplesmente de uma elucubração sobre diversas teorias, mas é uma questão que sustenta não só a soberania de Deus, mas como a doutrina de Deus como um todo, porque senão a gente vai ter um Deus incapaz de fazer o que Ele nos promete, e isso pode comprometer a nossa fé. Então, uma coisa que eu comentei na semana retrasada que eu gostaria de lembrar os irmãos aqui: quando a gente chega não só sobre esse tema, mas todos, a gente vai ter sempre dois caminhos. Ou a gente vai centrar as coisas em Deus, ou a gente vai centrar as coisas no homem. A gente não tem como girar em torno de dois eixos. A gente precisa ter um centro e as coisas vão sempre estar em volta desse centro. A gente sempre vai ter um principal e um acessório. Vão ter coisas orbitando um principal e a gente vai ter o centro desse sistema. E se o centro do nosso sistema não for Deus, a gente vai estar fadado ao insucesso, fadado a criar um outro Deus de acordo com as nossas opiniões, de acordo com a vontade do homem. Mas antes que a gente vá profundo nisso, eu pensei da gente alterar a ordem ali do texto, porque o texto ele fala primeiro que Deus não é autor do pecado, depois ele fala da violência ou não da vontade humana e, por último, da liberdade das contingências. Só que, pelo menos me parece que para a gente chegar a entender por que Deus não vai ser o autor do pecado, além dos textos que falam isso expressamente, é interessante que a gente entenda primeiro o que são as causas secundárias e depois como que a vontade do homem não é violada. E aí eu creio que o nosso tema principal vai simplesmente se encaixar naturalmente conforme a gente seguir esse caminho. Então, o primeiro trecho que eu gostaria de tratar é nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Isso eu vou tentar ser bem breve para a gente ganhar um pouco de tempo.
o que seria causa secundária e por que a gente fala em causa secundária? Primeiro, a causa secundária por quê? Como nós vemos aqui claramente no texto da confissão, Deus é a causa primária de tudo o que acontece. Deus, como ordenador, como Senhor soberano, Ele é a causa primária dos acontecimentos. E guardem isso na mente de vocês. Causa primária não significa executor, mas Ele é a razão principal por que essas coisas acontecem. Então, o que seriam as causas secundárias? As causas secundárias são os fatos da vida, o fato concreto que vai dar causa a determinado resultado. Então, por exemplo, eles são os meios com que Deus determinou que algumas coisas acontecessem. Então, de forma, coisa que a gente está habituado. Deus salva homens, como? Ele escolheu alguns homens que seriam salvos. E como ele faz isso? Ele simplesmente deixa cada um a sua própria vontade e no final, esse eu vou salvar porque eu quero? Não. Existe uma ordem, a pessoa adquire a fé, primeiro ela ouve o evangelho, depois aquele evangelho entra no seu coração, o Espírito Santo produz a fé vai produzir a regeneração, sem querer aqui entrar em debate de ordem salute. E essas coisas vão acontecer na história, na vida desse homem, até que ele tenha um grau de fé e de santidade que seja compatível com a salvação. E essas são as causas secundárias. Então, por exemplo, a gente sabe como funciona, por exemplo, o mecanismo da chuva. A água, se tem o calor do sol, a água evapora, ela sobe até ela chegar numa camada mais alta, onde a temperatura é menor, aquela água condensa, aquele vapor condensa, vira água novamente e cai. Toda a sistemática ela é a causa secundária, são os fatos que dão origem a esse acontecimento. Mas, como a gente vê em diversos textos da Escritura, quem faz chover, quem faz o sol, quem levanta o sol toda manhã sobre ímpios e justos é o Senhor. Então essa é a ideia da causa secundária. São as coisas, as pessoas, os executores, os fatos que vão dar origem àquele acontecimento no nosso mundo, no nosso plano do tempo, como a gente conhece. E o que seriam as contingências? A contingência é basicamente uma causa secundária, só que ela tem como eu posso dizer, uma característica condicional. A contingência seria, por exemplo, aquele texto que a gente leu e trabalhou rapidamente na semana retrasada, quando Paulo diz: se vocês continuarem dentro do barco, nenhuma vida vai se perder. Isso é uma contingência. Deus falou através de Paulo que as vidas dentro do barco se salvariam, quem abandonasse o barco iria perder a sua vida. Essa era a contingência da salvação da vida daqueles homens, eles permanecerem dentro do barco. Isso é uma contingência, mas não quer dizer que esse evento não era um evento certo, nem que Deus estava esperando a decisão daqueles homens, se eles iam continuar no barco ou não, para saber se aquelas vidas seriam salvas ou se aquelas vidas seriam perdidas. Então isso seria a contingência. Alguma dúvida, alguma questão que a gente pode passar para a próxima? Foi? Ok. Então a gente vai passar para a questão da vontade humana. E isso é uma questão muito interessante pelo seguinte. A gente, para chegar a essa conclusão de como Deus consegue predestinar todos os acontecimentos sem que a vontade humana seja violada, a gente precisa definir o que seria a vontade humana, como ela funciona. Pelo seguinte, alguns teólogos, algumas pessoas, eles falam que a liberdade do homem, para ela ser verdadeiramente livre, ela tinha que ser uma liberdade totalmente condicionada de qualquer fator externo a ele. Só que quando eles dizem isso, eles querem dizer que não só o fator externo, mas também como fatores internos não vão influenciar na vontade dele. E esse é o primeiro grande equívoco que a gente precisa
evitar quando a gente está trabalhando sobre a liberdade da vontade do homem. E eu vou aqui adiantar uma conclusão para que a gente possa passar por isso com essa conclusão em mente, que um teólogo ele matou a charada de uma forma muito interessante, que ele diz o seguinte: porque essa liberdade que a gente chama de liberdade de indiferença, que é o homem não está condicionado por nenhum fator externo, nem pelas suas próprias opiniões, pelo seu próprio conhecimento. A decisão dele é totalmente livre, ele pode fazer qualquer coisa, ainda que incoerente à sua própria natureza, como se a cada decisão do homem tivesse um grande reset, ele tivesse zerado de toda a sua carga emocional, sua carga de conhecimento, e ele fizesse uma escolha totalmente livre. E Gordon Clark, ele mata a charada nessa situação, que ele fala o seguinte: para que essa liberdade fosse possível, o homem teria que ser onisciente. Ele não poderia ter nenhum tipo de conhecimento a ser acrescentado, nenhuma limitação, ele teria que ser onipotente, porque ele não pode ter nenhuma limitação física externa a ele que condicione a vontade dele, para que essa vontade seja totalmente livre. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar com essa definição? O que essa teologia faz? Com que o homem se transforme em Deus e Deus se transforme em homem, porque ele é limitado a ponto dele não poder fazer as suas próprias escolhas. E isso inverte toda a lógica, e a gente tem a origem clara disso no Gênesis. E até adiantando, já que a gente vai falar em Gênesis, adiantando um pouco a próxima questão também a respeito de Deus não ser o autor do pecado, Adão ele tinha uma condição moral muito melhor do que a nossa. Então, como a gente vai ver, ele tinha uma liberdade maior do que a nossa. Mas isso não o impediu, quando ele caiu em pecado, dele fazer exatamente o que essas teologias fazem: culpar a Deus. Esse caminho que você está tomando é muito bom. Eu não sei se todo mundo vai conseguir andar junto com você, porque realmente é complicado. É muito filosófico, é muito complicado. Mas esse eu acho que para explicar isso é o melhor caminho, é esse mesmo que você está tomando. Eu li o livro do Spruce, né? E isso que você falou aí, você está certíssimo. Eu li o livro do Spruce, que ele fala sobre a eleição, né? E tal, e ele conta a história de Alice, daquele coelho, no momento que ela tem que decidir para onde ela vai e tal. Ele fala assim: se o homem tivesse se a escolha dele fosse livre, ele nunca ia decidir para lugar nenhum. E é bem isso mesmo. É você trocar essa natureza. Quando a gente faz isso, você está trocando. Você está transformando Deus em homem e homem em Deus. Porque se o homem tivesse uma vontade livre, ele não ia decidir nada. Ele não tinha para onde ir. Então, se você tem dois caminhos e você tem essa concepção, a pessoa vai ficar parada e não vai lugar nenhum. Essa foi a definição dele para mostrar mais ou menos o que você está dizendo aí. Então, o homem ele sempre vai ser condicionado por alguma coisa. Tá sempre, se ele não for, aí ele vira Deus. Exatamente. E o que a gente vê lá em Gênesis? Adão, ele tinha, como a gente estuda na teologia, ele estava numa condição moral que ele podia tanto pecar quanto não pecar, diferente da nossa condição caída hoje, e mesmo assim ele trilhou o caminho pela sua própria vontade de comer do fruto. E quando Deus questiona ele, qual é a primeira coisa que Adão fala? Foi a mulher que você me deu, foi ela que envenenou a minha vontade, eu estava aqui. Então essa tentação de culpar Deus pelo mal, pelo pecado, pelas nossas decisões ruins, e quem tenta fugir disso, tentar por eliminar a soberania de Deus, é o caminho de Adão. E eu espero que a gente esteja aqui para seguir o caminho de Cristo e não o caminho de Adão. Então, a primeira coisa que eu queria fazer uma comparação entre essa questão de, para ser totalmente livre, o homem precisava ser Deus, porque a primeira coisa que mata
essa ideia de uma pseudo-incoerência entre a soberania de Deus e a liberdade do homem é a questão da criação. A gente sempre precisa voltar na criação para que a gente possa entender o propósito de Deus e que as coisas acontecem. O homem é criado à imagem de Deus. A liberdade da vontade do homem, a nossa capacidade de fazer escolhas morais, ela nada mais é do que a imagem de Deus soprada em nós. Nós como essa é um atributo comunicável de Deus. Então o que acontece? Como todos os outros atributos comunicáveis, Deus é o titular desse atributo de forma absoluta, e o homem, ele tem, por isso que a ideia é uma imagem, não é uma imagem perfeita, é uma imagem análoga à de Deus. Então, como nós comentamos, Deus, ele é um ser onipotente, ele é um ser onisciente, onipresente. Não existe conhecimento a ser acrescentado a Deus, não existe nada impossível a Deus. Então, Deus, ele não tem nenhuma limitação externa ao exercício da sua vontade. O homem, ele tem essa capacidade moral, livre de fazer as suas escolhas, mas as escolhas são condicionadas pela nossa própria condição. Por quê? As escolhas de Deus, o poder de Deus, ele é incondicionado porque o próprio ser de Deus é incondicionado. Então, quando isso é transferido para nós como seres condicionados, a nossa vontade vai ser condicionada às nossas características e os conhecimentos que nós temos. Para fazer um exemplo caricato aqui, para que fique bem simples, eu poderia chegar para vocês e falar: ó, irmão, a gente estamos com pressa, estamos com fome, a gente vai voltar para casa, vocês têm a liberdade de ir para casa voando se vocês quiserem. De que adianta essa liberdade? Ou você vai ser limitado pelas suas características físicas, nós não temos a capacidade de voar, então qualquer escolha que nós tomarmos de transporte quando a gente vai sair de um ponto A para ir para um ponto B, as nossas escolhas vão ser condicionadas o quê? Pela nossa capacidade física. Se tivesse algum irmão aqui com uma deficiência física, um cadeirante, a escolha dele de como ele vai se locomover vai ser diferente do que como uma pessoa que não tem essa deficiência vai se locomover. As nossas características vão condicionar nossas escolhas. Ou então por fatores externos. Eu não sei, eu não tenho a capacidade de voar, mas eu poderia mandar um helicóptero aqui parar e me buscar e me levar de helicóptero para casa. Mas aí você teria questões de custo financeiro disso, você teria questões de espaço. Será que aqui tem um espaço necessário para um helicóptero pousar e depois levantar? Então é isso que eu quero dizer quando as nossas escolhas, elas são sempre limitadas às nossas características. E aí esse é o ponto importante da nossa analogia, não só físicas, como as nossas características morais, as nossas capacidades de conhecimento e todas as outras. Por exemplo, um outro exemplo da questão do conhecimento, voltando ao nosso deslocamento. Eu não tenho carro, vou precisar voltar usando o transporte público. Digamos que ali na Monsenhor Félix passe 5 ônibus que levam para perto da minha casa ou para algum lugar que me ajude a chegar em casa. Se eu só tenho conhecimento da existência de 2, os outros 3 podem passar ali vez após vez na minha cara, e o ônibus que eu conheço demorar 1 hora, eu vou ficar lá 1 hora plantado, porque eu não sei se eu entrar naquele ônibus ele vai me levar para onde eu quero. Então eu vou ter que esperar. Por quê? Porque a minha escolha, ela vai estar limitada pelo conhecimento que eu tenho daqueles fatos. Então isso é mais uma característica que a gente precisa entender. Por que a nossa liberdade é limitada e por que a de Deus não é. E da mesma forma com as nossas escolhas morais. Como foi lido hoje, nós temos um coração mais corrupto do que todas as coisas, um coração inclinado para o mal. Nós herdamos essa característica do nosso primeiro pai, nosso primeiro representante, e isso vai condicionar as nossas escolhas em formas que às vezes a gente nem consegue realizar, porque essa como um exemplo claro que a Escritura nos dá quando Jesus fala o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Esse é um exemplo que ele vai ser ao mesmo tempo moral, ou vai ser ao mesmo tempo em termos de conhecimento,
e até de limitações físicas. Por quê? A gente só vai falar, a gente só vai agir, a gente só vai tomar decisões de acordo com aquilo que está dentro da gente, dentro do nosso coração. E então, por que não há nenhuma incoerência entre a soberania de Deus e essa nossa liberdade de escolha, desde que levado em conta essas nossas limitações naturais, que eu creio que ninguém discutiria? Eu vou ler uma citação do Louis Berkhoff, que a teologia sistemática dele é basicamente reconhecida como o livro-texto de seminários e da Igreja Presbiteriana como um todo. Eu vou ler esse texto e aí a gente vai comentar algumas coisas a respeito disso, mas eu acredito que o texto esteja bem claro para passar a ideia que eu gostaria de dar nesse momento. O texto diz o seguinte: além disso, devemos lembrar que Deus não decretou efetuar tudo quanto acontece pela sua ação pessoal e direta. O decreto divino apenas traz certeza aos eventos, mas não implica que Deus os realizará ativamente, de modo que a questão que se coloca é a seguinte: se a certeza prévia é consistente com a liberdade de ação. Ora, a experiência nos ensina que podemos estar razoavelmente certos quanto ao curso de ação de alguém que conhecemos seguirá em determinadas circunstâncias, sem violar em nada a sua vontade. O profeta Jeremias diz que os caldeus invadiriam Jerusalém. Ele sabia que esse acontecimento era certo, mas ainda assim os caldeus agiram segundo seus próprios desejos ao cumprirem a profecia. O decreto não é necessariamente inconsistente com a liberdade humana no sentido de autodeterminação racional, segundo a qual o homem age de maneira livre em harmonia com os seus pensamentos e julgamentos anteriores, suas inclinações e seu caráter como um todo. Essa liberdade também possui as suas leis. Quanto mais familiarizados estamos com elas, mais podemos ter certeza das ações de um agente livre em determinada circunstância. Deus mesmo estabeleceu essas leis. Qual é a ideia aqui de Berkhoff? Qual é a ideia da teologia reformada a respeito da soberania de Deus e da liberdade de um homem como um todo? Deus não necessita violar a vontade de ninguém para nos impelir a fazer a vontade dele. As nossas próprias condições, e como nós comentamos na semana retrasada, todas essas coisas são arquitetadas por um conhecimento exaustivo de Deus, que conhece não só tudo que vai acontecer, mas todas as possíveis combinações, quando ele determinou que as coisas acontecessem dessa exata forma. Então ele leva em conta todas as nossas características, é como se fosse é uma imagem linda, irmãos, é como se fosse um grande maestro regendo a sua orquestra sem encostar num único instrumento. A música está sendo tocada com perfeição, o maestro vai com toques sensíveis, guiando a orquestra, e ele não pega num instrumento sequer. Ele simplesmente vai fazendo com que as coisas aconteçam de forma que isso leve ao cumprimento do propósito de Deus. Por quê? Porque ele é onisciente, porque ele é onipresente, porque ele é onipotente. Por todas essas características, a gente não pode tirar dele e colocar num homem sob pena de matar Deus, entre aspas, e tirar a nossa confiança de que ele é capaz de trazer tudo que a existência, tudo que ele nos promete. E acredito que a gente vai ver isso aqui em alguns instantes. Então a gente passa para o próximo, tendo essa ideia de como Deus age a respeito da vontade do homem. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. É a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito do Deus como impossível ser Deus o autor do pecado.
A nossa confissão ele traz alguns textos aqui, principalmente de Tiago 1:13 a 17, se alguém puder abrir, por favor, e 1 João 1:5. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou fazendo alguns comentários, daqui a pouco a gente vai ler. Pode. E 1 João 1:5. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar a respeito dessa suposição, essa tentativa de provar o equívoco da teologia reformada a respeito da soberania de Deus, que é fazendo essa interjeição absurda de que, se isso fosse dessa forma, Deus seria autor do pecado. Eu não gostaria muito de desenvolver essa ideia, para não ficar uma coisa muito acadêmica, muito teórica, mas colocando isso de uma forma resumida, bem rápida, eu queria que os irmãos percebessem o absurdo que é uma criatura olhar para o seu Criador e falar: se você fizer isso, você é imoral, você está errado, você não pode cobrar isso de mim. Como você ousa me criar e agora, quando eu peco, você vem me arguir e me cobrar e me julgar pelo meu pecado? Vocês percebem, irmãos, o absurdo que isso é? Como o vaso olhar para o olheiro e: o que fazes? Que a Escritura nos diz repetidamente? Quem alguém já arguiu Deus? Quem diz para ele: me dá? Quem primeiro deu para que depois diga: me retorne? Quem aconselha Deus? Quem tem alguma coisa para acrescentar em Deus? Isso é um absurdo. Então, sem como eu posso dizer, muitas explicações, muitos detalhes a respeito de porquê, como isso funcionaria, ou como Deus é um ser totalmente bom e moral e ele não está exatamente sujeito à lei dele, eu gostaria que os irmãos só botassem isso sempre que vocês pensassem em alguma coisa, e se acontecesse dessa forma, não pode porque está errado, Deus não seria justo. É como Paulo diz lá em Romanos 9, é justiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, antes de qualquer coisa que cause perplexidade na mente dos irmãos, em qualquer acontecimento da vida, em qualquer assunto teológico, antes de cogitar a ideia de ter alguma falha em Deus, a gente deve se voltar para nós mesmos e procurar a falha, procurar essa resposta em nós. Um dos materiais que eu consultei, o autor ele vai passando de forma exaustiva de como Deus não poderia estar sujeito aos 10 mandamentos da mesma forma que nós não estamos. Porque, por exemplo, o primeiro mandamento é não ter outros deuses. Deus não tem como ter outro Deus. Ele é Deus e não há ninguém acima dele. Ele não pode ter uma adoração errada, porque ele não deve adoração a ninguém. Ele só se deleita nas suas próprias perfeições. Deus não pode tomar o próprio nome em vão, nem violar o seu dia. Deus não pode desonrar pai e mãe, porque ele não tem pai e mãe. Ele é autossuficiente. Deus não pode trair ninguém, porque ele só deve lealdade a si mesmo. Deus não pode mentir, porque ele é a própria verdade. Em nenhuma situação espreme ele a ponto dele ter que mentir para sair de nada. Deus não cobiça porque tudo é dele. Deus não rouba porque tudo é dele. Então, por mais que a lei ela seja uma externalização do caráter de Deus, nós estamos sujeitos a essa lei de uma forma diferente, porque nós somos uma criatura que estamos em submissão e devemos resposta
há um Deus. Deus, ele age de acordo apenas com a sua própria natureza. Ele não está devendo resposta a ninguém. Ele não pode ser arguído por ninguém que vai julgar ele. Então, a primeira coisa que, independente do assunto que nós estamos tratando hoje, é para a vida. Deus não pode ser julgado por um outro padrão, porque Deus é o próprio padrão. O que é quando a gente fala, isso é julgado, isso está certo ou errado? Você pega um padrão anterior que você tem como certo, você compara essa coisa que você quer julgar, se ela está de acordo com esse padrão, você diz que ela está certa, se ela for contrária a esse padrão, ela está errada. A gente vai comparar Deus a que padrão? A que Deus está submisso? Deus é um padrão. Então, só por isso a ideia de Deus ser o autor do pecado já é absurda. E dentro disso tem uma outra questão também importante, que é: o pecado ele não é simplesmente um fato bruto, um acontecimento isolado, violou a lei de Deus e pronto, isso é o pecado, apesar do pecado ser a violação da lei de Deus. O pecado, de forma mais ampla, o que ele é? Ele é a disrupção da relação entre criador e criatura. Ele depende de uma submissão para que exista o pecado. Deus, como criador, ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser com a criação dele, como nós, em regra, podemos fazer com a nossa, dados os limites da nossa característica. Deus, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, e não existe um outro padrão que vá delimitar ele. Então, ele não tem como quebrar uma relação que ele é o centro dessa relação. Deus não tem como ferir os próprios preceitos, ele não tem como ferir a sua santidade, ele não tem como ser insubmisso em uma relação onde ele não deve submissão a ninguém. Então, isso é mais uma característica da qual torna impossível a Deus pecar e Deus ser o autor do pecado. E outra coisa que talvez seja a parte mais importante, assim, a questão prática é: Deus, quando ele estabelece todos os acontecimentos, ele estabelece para um fim santo. E eu queria tratar com os irmãos a respeito disso, de dois exemplos claros da Escritura que nos dizem a respeito disso, que eu acho que também vai deixar claro o quão absurdo é essa objeção de que Deus seria o autor do pecado. Vou fazer uma pergunta aos irmãos: qual foi o pior crime que aconteceu na história da humanidade na Terra? Alguém? Pense, o pior crime que existiu na história da humanidade: a morte do Senhor Jesus. Iníquos matando Deus Todo-Poderoso por ele supostamente ter violado a sua própria lei e ter sido iníquo e injusto. Além de ser a maior atrocidade já acontecida na coisa, é uma coisa ridícula, absurda. Deus foi morto. Então eu gostaria de analisar esse fato com os irmãos. A Escritura nos diz repetidas vezes, em Atos a gente leu na semana retrasada os textos em que Pedro, Estevão e outros irmãos vão explicando de forma clara que homens iníquos mataram Jesus segundo o mandamento e a predestinação, a presciência de Deus. Então nós temos mais uma vez, como nós vimos, o que? Deus determinou que isso ia acontecer, e homens movidos pela sua própria vontade, pela sua própria cobiça, pelos seus próprios interesses e pecados, sem nenhuma coação física ou moral, decidiram matar Jesus, correto? Então esse é o fato que nós temos. Primeiro, por que Deus não pode ser autor do pecado e não pode ser injusto? Jesus entregou a sua própria vida por vontade própria, como já estava estabelecido desde a aliança da redenção, antes da criação de todo o mundo. Jesus, na característica de segunda pessoa da Trindade, mais especificamente como mediador, a Escritura diz que ele se encarnou e veio numa função em submissão ao Pai, mas quando isso foi estabelecido no conselho divino, desde toda a eternidade, não havia submissão. Jesus voluntariamente se prontificou a fazer essa obra da mesma forma que o Espírito Santo concordou em efetuar a salvação no coração do homem, que Deus concordou em aceitar esse sacrifício em substituição aos nossos pecados, para que o Evangelho e todas as coisas acontecessem dessa forma. Então não há injustiça da parte de Deus, porque é o próprio Deus se entregando e
de acordo voluntariamente com a sua própria vontade. Jesus, como diz também em outra passagem, eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Ninguém constrangeu Jesus a fazer isso. E segundo, como nós já vimos, homens iníquos, de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios interesses, cometeram esse ato por livre e espontânea vontade. Então o que acontece? Se a gente falar que por Deus predeterminar certos acontecimentos, mesmo não sendo ele o executor direto, ele seria o autor do pecado, a gente poderia inverter isso, não? Isso não pode estar errado. Quer dizer então que Judas e Pilatos são os autores da nossa redenção, porque eles mataram Jesus? A morte de Jesus era uma condição, uma contingência. Voltando ao que a gente viu, a morte de Jesus era uma contingência para que a gente pudesse ser aceito novamente diante de Deus. Quem matou Deus? Os judeus, Pilatos, com o auxílio de Judas. Então Calvino ele fala isso. É tão absurdo você dizer que Deus é autor do pecado por ele predeterminar eventos, é tão absurdo quanto você dizer que Pilatos, os judeus e Judas são os autores da nossa salvação, são os autores da expiação, porque eles levaram Cristo à morte. Se a lógica funciona para um lado, se é de lógica formal que a gente está tentando tratar para criar essas objeções, se a lógica serve para um lado, ela tem que servir para os outros. E o que a gente vê em Gênesis 50, 22? Por favor, se os irmãos puderem abrir. A situação é a mesma. Será que os irmãos de José foram os salvadores de todo aquele povo da fome? Porque eles entregaram José para o Egito? Faz algum sentido? – 50, 22, né? Eu estou citando de cabeça, mas realmente não sei. Se estiver errado, lê o versículo certo. Que fala que vocês... Que fala, vocês intentando o mal... Não é o 22, o 21, né? 20. É o 20, então, se alguém puder ler, por favor. Então, a questão da maldade ou não, ela não é simplesmente nos atos. As obras de Deus, elas sempre visam um fim santo, como a gente viu na semana retrasada, que são a sua própria glória e o bem da igreja. Essas são sempre a finalidade de Deus, independente de que, pela nossa condição, muitas vezes esse fim justo e santo, ele seja alcançado através de atos iníquos, de seres livres, fazendo a sua própria vontade. Então, Deus ele tinha em mente a salvação de muita gente da fome. Os irmãos de José tinham em mente se livrar do irmão por inveja. Eles não são o autor da salvação da mesma forma que Deus não é o autor do pecado. Eles invejaram o irmão, eles deram aso ao seu coração maligno e tentaram matar ele, e Deus usou isso para o seu fim santo. O fim de Deus é sempre santo. A maldade e o pecado vêm do nosso próprio coração. Então, por isso, ele não pode ser o autor do pecado. Por isso, o texto de nós, sabendo de todas as coisas. Vou chegar lá, pastor, não estraga não, pastor, não estraga. Mas você está argumentando aí, interessante, porque assim, essa argumentação que você está usando, bíblica, né? Você está usando essa argumentação, é uma argumentação bíblica, né? E aí você vai falando, a gente vai percebendo as conexões, né? Que são conexões corretas, mas ao mesmo tempo a sua mente fica fazendo um quadro, né? E para nós falta alguma coisa, porque por mais que você
que a gente consiga explicar e você consiga explicar. E eu estou entendendo o que você está dizendo, né? E as pessoas eu vejo também. Aí fica uma. É como se assim, eu não consigo ver isso. Mas essa é o do próprio atributo de Deus, como a gente estava tratando, tudo vem de correlacionado com atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é a incompreensibilidade. E isso muitas vezes é usado pelos liberais, como a gente não pode saber nada de Deus, então vamos viver da nossa própria forma. A ideia da incompreensibilidade não é que você não pode ter informações corretas sobre Deus, mas a gente não pode compreender Deus como um todo. Como nós temos falado durante todo esse estudo, tanto passado como esse, a nossa capacidade ela é limitada pelas nossas características. Um ser finito nunca vai ser capaz de entender a infinitude. É como, eu vou tentar um exercício aqui porque vai ficar claro como essas coisas são complexas, lindas e maravilhosas. A gente nunca vai entender isso por causa das nossas limitações. Fala, Alexandre. Esse é o objetivo. Você saber que todos os eventos, ainda que sejam eventos aos nossos olhos naquele primeiro momento, terríveis, Deus é bom e vai convergir para o nosso bem. Quando nós nos alicerçamos dessas verdades, a gente descansa em Deus. Teoricamente, temos que descansar e confiar nele. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então eu vou até emendar, pegar esse gancho e vou finalizar aqui o nosso estudo com uma pergunta. Por que orar a um Deus que determina todas as coisas que acontecem? E eu queria, antes de responder, fazer a pergunta inversa. Por que orar a um Deus que limita a sua soberania e deixa o homem fazer o que quer e ele não pode interferir com isso? Qual é o sentido? A primeira coisa que eu gostaria de... Vem, Deus, eu estou pegando... Então por que a gente ora? Vou dizer por que a gente ora em um minuto, mas por que eu oraria? Se Deus, ele se limitou e decidiu não intervir na vontade nos afazeres humanos, para que eu oraria a esse Deus? Chegar e falar assim, estou passando por uma luta no trabalho, Deus muda o coração do meu chefe, torna meu chefe favorável a mim. Como? Se o coração do seu chefe, segundo o seu entendimento, não é como os ribeiros de água que Deus os dispõe de acordo com a sua vontade. Para que você vai pedir isso a ele? Ele é um Deus que se limitou. Se ele está esperando o homem decidir para então ele ter o conhecimento do que aquele homem ia fazer, por que a gente ora a esse Deus? Por que a gente oraria? Qual seria o sentido disso? Eu não vejo muitos, mas eu queria dizer para os irmãos, porque se tudo o que eu falei até agora foi uma abstração, que você não conseguiu entender nada, a cabeça ainda está um pouco embolada. Quem quiser, a gente tem o nosso horário, mas fico disponível aí para quem quiser conversar mais individualmente, a gente quiser aprofundar alguma coisa. Mas se de alguma coisa vocês saírem aqui com isso, guardem isso na mente de vocês e eu já vou me dar por muito satisfeito na minha missão nesse estudo hoje. Que é, por que a gente ora a um Deus que predestina todas as coisas? Porque a oração, meus irmãos, não é uma forma de você dobrar Deus à sua vontade. A oração é uma forma de você dobrar a sua vontade à vontade de Deus. É isso que as Escrituras nos dizem repetidamente. O que a Escritura fala aqui? Vocês pedem e vocês não recebem por quê? Porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem contrariamente à vontade de Deus. Então, como a gente viu, do nosso ponto de vista, o futuro é totalmente incerto. A gente não sabe o que vai acontecer. Então você pode orar. A gente vai para casa agora, todos nós esperamos que todo mundo chegue bem em casa. Mas é possível que aconteça um acidente, a gente não sabe se isso
vai acontecer ou não. Então o que a gente fala? A gente fala, Deus, por favor, me leva para casa em segurança hoje. E a gente vai labutando em oração com Deus, pedindo para que Ele torne esse futuro de forma com que nós gostaríamos, mas a gente tendo noção de que a gente não é soberano, que a gente não é onisciente, que a gente não é onipresente, que a gente não sabe quais são os propósitos de Deus, que os propósitos de Deus são justos, santos, bons e visam a sua glória e o bem-estar da igreja. O que a gente faz? Senhor, mas se essa não for a sua vontade, me dá um coração submisso que não se revolte se alguma coisa acontecer comigo. Trabalha o meu coração. O objetivo da oração é que a gente renove a nossa confiança em Deus, de que Ele está fazendo todas as coisas para o nosso bem, como diz Romanos 8:28. Eu queria pedir para alguém ler, que a gente vai fazer alguns breves comentários finais. A oração, ela é a nossa submissão, ela é uma oração submissa, ela não é uma oração arrogante. A gente não tenta mudar a vontade de Deus, porque a gente sabe que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A gente tenta simplesmente, a gente pede o que está no nosso coração, como a Escritura ensina, pede, coloque, não fique ansioso, coloque diante de Deus as suas ansiedades, coloque diante de Deus as suas necessidades, e conforme você vai orando, vai colocando as suas necessidades diante de Deus, e Deus vai trazendo à sua memória todos os seus atributos, todas as suas características, todos os bens que Ele fez a você durante toda a sua vida. Quando você terminar a oração, você vai estar mais pronto a se submeter à vontade de Deus, mesmo que ela não seja sua. É interessante acrescentar, né? Porque a oração é algo extremamente complexo, e o princípio básico é esse. E a gente sabe que na Escritura existem aquelas causas secundárias. E eu ia falar, isso é muito bom. Então vamos falar. Então, e a segunda importância da oração é essa. Deus estabeleceu que a oração seria a causa secundária ou a contingência de diversos acontecimentos, como a gente vê na Escritura. Eu não quis separar o texto porque eu vi que ia ficar longo, mas eu vou citar um exemplo rápido. Por exemplo, a gente vê lá em Deuteronômio, já desde Levítico, esses dias, inclusive no nosso devocionário a gente leu, que Deus fala, não pegue tudo que está no campo, ou quando você vai fazer a cega, o que caiu no chão você deixa, o cantinho do terreno você não tira todas as espigas, não tira todas as uvas, porque aquilo ali vai ficar para o pobre e para o necessitado que tiver no seu meio. Deus está dizendo, não seja egoísta, não tente reter tudo, deixa um pouco para aquele menos favorecido. E aí, em Levítico, isso meio passa. Aí em Deuteronômio, lá na frente, quando Deus repete essa lei, e Ele fala que eles não deveriam rapar tudo e deixar alguma coisa, separar alguma dos seus bens, da sua produção para acudir os pobres, Deus fala o seguinte: para que os oprimidos não orem a mim, e eu venha e discipline vocês pela dureza do coração de vocês. Então muitas vezes a gente está buscando, não quero enveredar em outra discussão aqui, mas às vezes a gente está buscando no Estado, em diversas coisas, a solução para a opressão que a gente vive, e a gente esquece de orar. Como na parábola do juiz iníquo. Ora e pede que Deus faça justiça ao seu povo. Tem certas coisas que só vão vir à tona através da oração, porque Deus estabeleceu que essa seria a causa secundária ou a contingência de alguns acontecimentos. Então, além de submeter a nossa vontade a Deus, a nossa oração tem o condão também de trazer à tona o propósito de Deus para determinadas circunstâncias, porque Deus estabeleceu que isso viria através da oração do seu povo. Isso é tão importante que volta ao início do seu estudo, onde você falou que o homem troca com Deus, Deus se torna homem, o homem se torna Deus. E aí a oração dele é arrogante, porque ele quer determinar a Deus a fazer aquilo que ele quer.
E naquele momento, ou seja, Deus passa a servir, a fazer o serviço que Ele quer. Então o homem se acha no controle de toda a coisa. Exato, isso é uma consequência dessa inversão teológica. Você não tem como seguir para um caminho e, ao contrário, chegar no lugar onde você deveria chegar. Você vai pegar um caminho, quanto mais você vai caminhando, você vai se distanciando do ponto, porque você está indo para um caminho diverso. Então eu gostaria de terminar lendo com os irmãos Romanos 8:28. Eu não vou nem ler o contexto ali um pouco mais acima, mais embaixo, para a gente focar nisso, só para a gente fechar, que eu já me ultrapassei um pouquinho o horário. Que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é a importância de tudo isso, da gente entender a soberania de Deus? Como um Deus limitado, manietado na sua soberania, como Ele vai conseguir fazer com que todas as coisas trabalhem para o bem daqueles que amam Ele? Isso não é simplesmente uma disputa intelectual vazia, onde a gente vai debater por coisa fútil para se achar mais sábio que ninguém, para dizer que a nossa teologia é melhor do que a de ninguém. É simplesmente porque a gente precisa ter confiança que essas promessas são verdadeiras. Um Deus limitado, o Deus do teísmo aberto, que está esperando o homem decidir alguma coisa para saber o que vai sair do coração dele, não é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso depende dessa soberania exaustiva. Isso depende de Deus ser Deus. Simplesmente isso. Ele ser onipotente, Ele ser onisciente. Simplesmente quando nós deixamos Deus no lugar de Deus e o adoramos como Deus e dobramos a nossa vontade, a nossa arrogância, porque, como eu falei, tudo a gente vai voltar para Gênesis 1. Qual é a ideia? Vocês serão como Deus. Vocês vão determinar o bem e o mal. Vocês vão determinar o seu próprio caminho. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Esse é o pecado original. Essa é a arrogância do homem. E é isso que nós, como redimidos, como regenerados, temos que lutar contra a nossa natureza dia após dia. E para que a gente tenha uma expectativa de sucesso prático nisso, a gente precisa confiar que o Espírito está trabalhando no nosso coração. A gente precisa confiar que essas dificuldades estão trabalhando para o nosso bem. Que a gente, como diz ali o 29, que a gente vai ser, de alguma forma, moldado à imagem de Cristo. E que isso vai redundar na nossa salvação. Que a gente pode confiar nesse Deus. A gente pode deixar... É fácil? Não. É simples, diante de uma calamidade, a gente entender que essa é a vontade de Deus e não se entristecer? Não. Nada que vale a pena é fácil. Mas isso é um exercício diário, onde a gente precisa sempre nos colocar no nosso lugar e colocar Deus no seu lugar, para que essas coisas estando no seu devido lugar, a tendência é que as demais coisas vão se encaixando e vão tomando o seu lugar, porque o centro está bem estabelecido, o centro está correto. Você falou isso, em outras palavras, mas é interessante voltar até uma perspectiva mais pastoral. Não que não tivesse, mas às vezes algumas coisas não ficam tão claras. Então, a grande diferença que você disse, não é, Deus não vai deixar de ser soberano, porque nós não o consideramos soberano. É aquilo que eu falei no início do nosso estudo, quando começamos a estudar a confissão de fé, os atributos de Deus. Conhecer a Deus, a forma como Ele realmente vai gerar em nós uma resposta a Ele. Então, a grande diferença em entender a soberania de Deus, como realmente está no fato de você estar se relacionando e adorando o verdadeiro Deus.
porque você o conhece. Né? Ao desconhecer essa soberania, a maneira como se pensa, a maneira como você vai lidar com Deus e com os fatos da vida, vai ser uma maneira completamente diferente, e você vai estar se relacionando com um Deus que não é o Deus da Escritura. Né? Então, conhecer essas coisas é extremamente importante, porque vai gerar em nós fé, vai gerar em nós determinadas atitudes, né, que serão compatíveis com a nossa perspectiva com relação a Deus. E é isso que o conhecimento de Deus faz. Transformando assim as nossas ações e as nossas relações para aquilo que a gente conhece dele. Então, entender a soberania de Deus da forma como se entende por essa liberdade do homem, é necessário cultuar um Deus diferente, que não é um Deus espiritual. É simples, né? E é isso que vai fazer a grande diferença. Porque para Deus, nós entendemos que Ele é soberano, que Ele não vai fazer diferença nenhuma, porque vai continuar sendo. Mas para nós, vai fazer tamanha diferença. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Sim. Se é porque você não estava na semana retrasada. O início da sentença, inclusive, ele fala que Deus, desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio e santo conselho, da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo o que acontece. Qualquer acontecimento no mundo dos fatos, ele foi dessa forma que nós tentamos dar uma leve pincelada na profundidade disso, foram de alguma forma ordenados por Deus. Sim, essa é a ideia. Sim, esse termo permissão é um pouco ele não é errado, mas ele precisa de algumas qualificações, mas eu acho que não vou me estender mais a respeito disso não. A gente pode conversar depois sobre isso com mais calma. Mais alguma consideração? Não? Pastor, senhora, por favor.